E se falando da nossa atualidade, professor, desse século XXI, as pessoas têm comparado a doutrina arminiana com o semi-pelagianismo. Por qual motivo? Isso é verdadeiro, não é? Ou o arminianismo é muito mais próximo ao calvinismo daquela época do século XVI, professor? Então, eu posso destacar dois motivos disso. Um deles é a ignorância do que seria o verdadeiro arminianismo, e isso não só por parte daqueles que são contra o arminianismo, mas também por parte de muitos que professam ser arminianos, mas não conhecem de verdade o que é o arminianismo, né? Então, eu teria que traçar aqui uma linha onde eu subdividiria em 4 partes. Sim, lógico. Aqui no extremo, nós teríamos o que é chamado de pelagianismo. Por quê? Essa linha de pensamento ela foi desenvolvida por um teólogo cristão, né, britânico, chamado Pelágio, por volta do século IV, depois de Cristo, né? E o que ele dizia? Que não existe pecado original, que o ser humano não herdou nenhuma natureza depravada, e que a mesma condição que ele tem de fazer o bem, ele tem de fazer o mal, e vice-versa, só depende dele escolher. E que, sendo assim, uma pessoa poderia, se ela decidisse firmemente em não pecar, ela poderia não pecar pelo resto da vida, e assim conseguir a salvação pelo seu próprio esforço. Né? A pessoa se achega a Deus sem Deus precisar tomar iniciativa nenhuma quanto a isso. Tá? Isso seria o pelagianismo pleno, digamos assim. E aí, desse extremo, caminhando em direção ao outro lado da linha, existe um segundo pensamento chamado de semi-pelagianismo, né? E esse, infelizmente, é crido e praticado por muitas pessoas que afirmam ser arminianos, mas na prática são semi-pelagianos, né? O que seria isso? Você primeiro dá um passo em direção a Deus, e Deus, em resposta a essa sua fé, em resposta a esse seu esforço, ele dá um passo em direção a você. E aí há esse encontro e a pessoa é salva, né? Mas que a iniciativa seria do ser humano, que Deus, ele atuaria em uma resposta a essa iniciativa de fé da pessoa. Isso é o que nós chamamos de semi-pelagianismo, né? E, infelizmente, muitas igrejas, não só pentecostais, também históricas, algumas pessoas acabam caindo nesse desvio doutrinário, né? Dê um passo para Jesus, vá em direção de Jesus e assim por diante, entendendo que o ser humano teria capacidade de dar esse primeiro passo no processo de salvação. E aí sim seria um processo conjunto de salvação, onde cada um atua uma parte, né? E aí, continuando nessa linha aqui entre as visões, já nesse terceiro ponto, nós temos o arminianismo de fato. O que é o arminianismo de fato? Deus, conhecendo a total depravação do ser humano, a total incapacidade do ser humano de se achegar a Deus por conta própria, devido a estar caído em estado de depravação por conta do pecado original, ele, de forma preventiva e antecipada, derrama sua graça sobre todos os homens, capacitando todos os homens a poderem crer em Cristo e no Evangelho quando lhes for pregado, né? Essa capacitação por meio da graça de Deus é realizada por meio do Espírito Santo. E assim, as pessoas são previamente capacitadas por Deus, todas elas, se tornando capazes de poderem crer e dar uma resposta de fé a essa capacitação. E aí há aqueles que não resistem a essa graça, mas se entregam a ela e respondem com fé ao chamado do Evangelho, Deus os regenera e efetiva a salvação nessas pessoas. Isso é o verdadeiro arminianismo. Quem salva é Deus, a iniciativa de capacitar todos a poderem crer é de Deus, e o ser humano só responde a Deus porque já foi previamente capacitado a isso. Sem essa atuação prévia de Deus, ele não teria condições de corresponder, né? Mas Deus age em todos os homens, porém de forma resistível. Ou seja, as pessoas são capacitadas, mas podem resistir e não crer.
tá? E no último ponto aqui da linha, existe o calvinismo. O calvinismo seria o exato oposto do pelagianismo. O pelagianismo diz, o homem faz tudo sozinho para sua salvação. O calvinismo diz, não, Deus faz tudo sozinho para a salvação do homem e o homem não tem participação nenhuma nesse processo. Ele é um agente totalmente passivo nesse processo. Então, o que o calvinismo ensina nesse ponto? Que Deus, de forma incondicional, escolhe alguns homens, elegendo eles para a salvação. Não existe nenhuma diferença entre esses que ele elegeu e os demais homens. Né? Por isso que eu costumo dizer que, em termos modernos, isso seria uma eleição aleatória. Né? Deus joga ali a moedinha para cima, faz o cara coroa, se der cara, você está eleito. Se der coroa, você é reprovado. Né? Então, de todos esses homens iguais perante Deus, Deus aleatoriamente escolheria alguns para salvar e o resto para não salvar. E esses a quem ele escolheu, ele derrama a sua graça de forma irresistível, fazendo com que eles creiam sem ter a escolha de não poder crer ou de não crer se não quisessem. Deus não dá essa escolha para eles, eles vão crer de qualquer jeito. Né? E aí eles creem, são regenerados, são salvos e mantidos salvos por essa graça de Deus irresistível. Então perceba que desses 4 pontos, né, dessas 4 vertentes da soteriologia, na verdade o arminianismo é a mais próxima do calvinismo, não é a mais distante. Né? De lá para cá nós temos calvinismo, arminianismo, semi-pelagianismo e pelagianismo. Né? Então, o maior problema está nessa questão aqui do meio, definir o que é arminianismo de verdade e o que é semi-pelagianismo, porque muitas pessoas acabam crendo num semi-pelagianismo, afirmando que isso é arminianismo, quando na verdade não é.